Olá, pessoal, obrigada pela presença. Meu nome é Gabriele Alves, eu sou pesquisadora da Cipó e eu vou apresentar para vocês o módulo 2 do nosso curso que trata sobre stakeholders e crimes ambientais. Bom, comecemos com o seguinte questionamento: quem são os atores no Brasil que moldam e participam dos esforços de prevenção e combate aos crimes ambientais? Pois bem, neste módulo nós apresentamos as principais categorias de atores nacionais envolvidos no enfrentamento aos ilícitos ambientais na Amazônia, com foco em três categorias principais. A primeira é monitoramento e fiscalização, a segunda, denúncia e investigação, e a terceira, responsabilização civil e penal de pessoas físicas e jurídicas. Trata-se de uma ecologia extremamente variada e dinâmica de atores, grupos, redes, entidades, organizações e instituições, e os atores interagem entre si de várias maneiras, que pode variar desde relações antagônicas e conflituosas até papéis complementares e laços colaborativos. A primeira grande categoria de atores tem a ver com o Estado, que desempenha um papel bastante ambíguo em relação aos crimes ambientais. Se, por um lado, como vimos no primeiro módulo, durante vários períodos da história, o Estado brasileiro cumpriu para ou incentivou o desmatamento, o garimpo e a extração de madeira ilegais, por outro, ele deve, por dever constitucional, lidar com atividades essenciais a essa prevenção e combate aos crimes ambientais. Dentre as principais contribuições do Estado estão a fiscalização, o monitoramento e a repressão. Em linhas gerais, os órgãos públicos responsáveis por exercer essa fiscalização ambiental são aqueles que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que inclui o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, também conhecido como ICMBio. Dois órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, bem como as secretarias estaduais e municipais do meio ambiente. Além das investigações e análises de rotina, a fiscalização e repressão incluem operações deflagradas em campo para coibir as atividades. Por exemplo, em 2021, o IBAMA, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou a Operação Floresta SA, desenhada para combater crimes ambientais praticados por madeireiras irregulares que atuam em Rondônia e inclusive fraudes relacionadas ao comércio virtual de créditos de madeira. Bom, com a constatação de prejuízo ao meio ambiente provocado por uma ação ou omissão humana, os órgãos fiscalizadores identificam e comunicam o ilícito à polícia ou ao Ministério Público Federal, estadual, a depender da competência territorial e das características do ilícito, né, que são especificidades jurídicas. E, em linhas gerais, as competências federais ou estaduais são definidas da seguinte maneira: em caso de infrações em áreas federais que sejam interesse da ordem pública e que tenham repercussão interestadual ou internacional, cabe à Polícia Federal, PF, apurar as infrações ambientais cometidas. E, em complemento, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, pode ser acionada nos casos em que os crimes ambientais se situam em rodovias federais, em situações relacionadas, por exemplo, ao transporte ilegal de animais, animais silvestres, né, e da madeira extraída ilicitamente. Quando o delito ocorre sob domínio da União, por exemplo, em unidades de conservação federais, as UCs, e territórios indígenas, cabe justamente ao Ministério Público Federal, o MPF, atuar na abertura de inquérito civil ou criminal, conduzindo a denúncia a partir da ação civil ou ação penal pública, considerando que o ICMBio, por competência legal, é o órgão responsável por fiscalizar estas áreas protegidas. Estamos falando, portanto, de crimes ambientais cometidos em área federal. Bom, no caso de crimes ambientais cometidos em áreas estaduais, atuará na fiscalização as secretarias estaduais e, no caso de ajuizamento de ação civil pública, o Ministério Público Estadual, por meio de promotorias específicas voltadas para o meio ambiente. Bom, para facilitar o entendimento, nós ilustramos essa dinâmica por meio do seguinte fluxograma. Os órgãos do governo também desempenham um papel muito importante na geração de dados e monitoramento georreferencial. As atividades de monitoramento ambiental detectam, rastreiam e quantificam diferentes formas de pressão humana sobre o meio ambiente,
como o desmatamento, a degradação florestal, né, e a exploração de madeira. Uma das principais instituições públicas responsáveis pelo monitoramento ambiental via satélite no Brasil, em especial com relação ao desmatamento e às queimadas, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também conhecido como MCTI. Através do Programa de Monitoramento de Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, o PRODES, o INPE monitora o desmatamento por corte raso na Amazônia Legal e calcula as taxas anuais de desmatamento na região. Já o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, permite a elaboração de um levantamento rápido de alertas de alteração da cobertura florestal na Amazônia. No entanto, a capacidade dessas instituições passa, assim, por grandes mudanças. Atualmente, o governo brasileiro promove o acelerado desmonte das instituições encarregadas do monitoramento, da fiscalização e da proteção da floresta. E neste gráfico, por exemplo, nós vemos a queda significativa no número de agentes ambientais federais do IBAMA e de agentes de fiscalização do Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Face aos desafios enfrentados nessa esfera federal, marcada por um enfraquecimento assim, bruto dos órgãos ambientais, inclusive do ponto de vista orçamentário, recentemente governos subnacionais que compõem o conjunto de estados da federação e também os municípios têm assumido assim, um novo grau de protagonismo na pauta dos crimes ambientais. Por exemplo, em 2019, governadores de 9 estados da Amazônia, né, formaram uma aliança, o Consórcio Interestadual de Governadores da Amazônia Legal, e participaram assim juntos de conferências das partes, as chamadas COPs, em um esforço assim de promover o desenvolvimento da região sem degradação ambiental. Em 2021, uma coalizão de 21 governadores brasileiros, assim agindo independentemente do governo federal, recorreu ao governo dos Estados Unidos de Joe Biden para propor uma parceria voltada à proteção ambiental com grande potencial de descarbonização. No mesmo ano, o governo do Pará, atuando assim, de maneira independente, criou o Fundo da Amazônia Oriental, um mecanismo financeiro para auxiliar no fortalecimento de políticas públicas ambientais e climáticas no estado. No nível municipal, prefeituras tais como as de Macapá, Palmas, Porto Velho e Rio Branco têm implementado programas que possuem como principal objetivo aumentar a cobertura verde na área urbana. E muitas delas também fazem parte de redes globais, inclusive o Cities for Forests, um movimento que busca assim, catalisar apoio político, social e econômico para a proteção das florestas nas políticas públicas municipais. A sociedade civil, composta assim, por universidades, centros de pesquisa, institutos, organizações não governamentais, associações e fundações, também desempenham um papel assim, fundamental no combate aos crimes ambientais na Amazônia. E não raro, tais organizações se articulam em redes e outros laços colaborativos e às vezes juntam forças com órgãos do Estado, como o Ministério Público Federal. E esse é um importante exemplo de iniciativa de monitoramento a partir da sociedade civil, incorporando novas tecnologias e atuando em rede. O projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo do Brasil, o MapBiomas, utiliza um processo de processamento em nuvem e classificadores automatizados e desenvolvidos e operados a partir da plataforma Google Earth para gerar uma série histórica de mapas anuais de cobertura e uso da terra. Os laudos emitidos pelo MapBiomas Alerta subsidiam a identificação de desmatamento ilegais ou que se sobrepõem a áreas especiais, como a área de preservação permanente ou a reserva legal. E outro importante exemplo é o Sistema de Monitoramento da Amazônia, o SAD, desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. O sistema é uma ferramenta baseada em imagens de satélite que reporta mensalmente o ritmo do desmatamento em florestas primárias, né, e da degradação florestal na região. Outras entidades da sociedade civil atuam em redes transnacionais e se especializam em um ou mais crimes ambientais. Por exemplo, a Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada, a RAISG, é um consórcio formado por 8 organizações, dentre as quais o Instituto Socioambiental, o ISA,
que se dedica a identificar, mapear e analisar, para além do desmatamento, pontos de extração ilegal de minerais, não apenas no Brasil, como em 5 outros países da Bacia Amazônica: a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela. E por meio desse tipo de atuação, que em alguns casos é formalizado através de termos de cooperação técnica com diversos órgãos públicos, a sociedade civil, inclusive jovens e lideranças indígenas e negras da Amazônia, elas preenchem algumas das lacunas deixadas pelo Estado brasileiro. Então, surgem, além disso, inovações nos laços colaborativos com o setor privado, como a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, lançada oficialmente em 24 de junho de 2015, e através de uma das maiores alianças assim, multissetoriais brasileiras, empresários, produtores agrícolas, pecuaristas e organizações da sociedade civil buscam implementar iniciativas voltadas à redução de gases do efeito estufa e economia de baixo carbono. Bom, no que diz respeito à responsabilização em matéria de delitos ambientais no direito brasileiro, o meio ambiente é tutelado de forma tríplice. A primeira é a forma preventiva, que é a administrativa, depois vem a reparatória, que é a civil, e a repressiva, que é criminal. Na esfera administrativa, a ação fiscalizadora do poder público visa estabelecer medidas preventivas de controle de atividades potencialmente causadoras de danos ambientais. Nas esferas civil e criminal, compete ao Poder Judiciário julgar as ações civis públicas e as ações penais públicas ambientais. A distinção fundamental entre o ilícito civil e o ilícito penal tem relação com a gravidade do ato praticado, ou seja, as medidas administrativas e cíveis devem ser reservadas para casos em que, respectivamente, a prevenção e a reparação de danos são possíveis. Sendo assim, as medidas de natureza penal são aplicadas se for constatada uma maior gravidade na natureza do delito, podendo resultar em uma responsabilização penal tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é um órgão de transparência e controle dentro do próprio Poder Judiciário, que também vem demonstrando uma preocupação crescente com o tema nos últimos anos. O CNJ, por exemplo, fundou o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, que consiste em um espaço dedicado ao estudo, monitoramento, pesquisas, programas, projetos e ações, justamente para a construção de diagnósticos das boas práticas, formulação de políticas e implementação de projetos e iniciativas para a tutela do meio ambiente natural da Amazônia Legal, através da atuação do Poder Judiciário e do sistema de justiça. Bom, o observatório, que é composto por conselheiros do CNJ e por representantes da sociedade civil, identificou, por exemplo, que o Brasil possui 283 mil ações sobre crimes ambientais na justiça. Só na região amazônica foram identificados 54,6 mil processos nos últimos 20 anos. Este número elevado de ações, cujo processo de tramitação costuma ser bastante lento e em muitos casos resulta em impunidade, é um dos grandes empecilhos à capacidade do Estado brasileiro de coibir os crimes ambientais. No nosso próximo módulo, nós vamos aprender sobre os atores a nível nacional e os principais tipos de arranjos de cooperação internacionais relevantes ao combate aos crimes ambientais na Amazônia, como os acordos normativos, programas de financiamento internacional e iniciativas operacionais, por exemplo, ações diretas de cooperação a nível nacional e subnacional envolvendo parceiros externos. Muito obrigada e um abraço!